Bem-vindo, torcedor. Você está no canal Eu Sou Esmeraldino, o canal feito de torcedor para torcedor. Então, turma, chegou aqui aquela fase que a gente tanto esperava, quartas de final. O Goiás voltou com o empate lá de Catalão, um jogo estranho por parte do treinador do Goiás. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Mas antes da gente falar tudo sobre o jogo, eu não posso deixar de pedir você para se inscrever aqui no canal. Faça sua inscrição agora para você não esquecer. Lembrando, torcedor, que assim que chegarmos a 1.000 inscrições, nós do canal Eu Sou Esmeraldino vamos presentear você com a bicicleta novinha. Para concorrer esse sorteio, é só vocês terem inscrito aqui no canal e deixar aqui nos comentários, eu quero ganhar a bicicleta. Fazendo isso, você já vai estar concorrendo ao sorteio. Lembrando que é importante você deixar o like aqui, que a gente vai escolher um vídeo que tem um bom engajamento aqui para fazer o sorteio dessa bicicleta, tá? Então, ajude a gente a atingir essa marca, compartilhe o vídeo aí com os amigos, com a família, namorada, namorado, e vamos que vamos. Um salve, Divino! Salve, salve, nação esmeraldina! Estamos aqui para a gente poder entender o que aconteceu lá em Catalão com esse resultado de 0-0, Cássio. Divino, vamos começar falando aqui do adversário, vou falar a escalação dele, você dá uma nota aí para o que você achou do craque, depois a gente entra numa parte mais técnica, eu falo também a escalação do Goiás. Aliás, vamos fazer uma coisa diferente, vamos começar pela arbitragem dessa vez, foi o Jefferson Ferreira, assistido aí pelo Diego e pelo Márcio Marques. Alguma coisa para ressaltar aí sobre a arbitragem, ô Divino? Boa arbitragem, porém, com algumas polêmicas. Tem gente aí jurando que é segundo lance de mão na bola do Goiás foi pênalti. Eu não vejo dessa forma, porque a bola veio do zagueiro esmeraldino também. O árbitro e o VAR usou do mesmo critério do lance que aconteceu bem no início do segundo tempo com o Lovati. Não, aliás, no primeiro tempo, onde o Lovati também a bola foi carimbada no seu braço, vindo do companheiro de zaga. Então, polêmicas à parte, eu vi uma boa arbitragem, não vi tendência para o Goiás, e muito menos pelo lado do craque. Então, eu classifico como uma boa arbitragem. Cássio. Só uma ressalva aqui, o Divino, teve um lance também do impedimento, né? Ao que parece, a olho nu aqui para a gente, parece que realmente estava impedido, pelo menos para mim tive essa impressão, mas é estranho ali, não tem aquelas linhas traçadas ali para a gente poder observar, né? Uma transmissão também um pouco conturbada por parte da TBC hoje, né? Hoje não foi uma transmissão legal, não. Ela deixou a desejar. Inclusive, nesse lance, Cássio, eu tive dúvida na hora. Aí, com algumas imagens repetidas, eu vi que o jogador do craque, embaixo, com os pés, até no meio das pernas, dava condição. Entretanto, da cintura para cima do jogador do Goiás, me parecia um pouco adiantado. Então, acho que também é um lance que dá para a gente compreender bem o árbitro e a conexão do árbitro com o VAR. Muitas vezes, por um piscar de olho, ela acaba criando esse tipo de situação. Eu vi uma boa arbitragem, eu acho que o que a gente tem que falar é sobre isso, não é fazer propaganda, juntar 10 pessoas aí, cada um fazer uma análise. O árbitro está lá dentro e o VAR aqui fora. Então, eles têm que ter uma decisão bem rápida para o jogo continuar. E ali eu vejo como acertado os dois lances mais polêmicos da partida. 3 lances críticos, vou com você nessa daí, boa arbitragem. O técnico Luan Alves, não é bobo não, hein, Divino? Ele trouxe aqui a campo Clériston, Potiguar, Correia, Darley, Eduardo, Alemão, Manaus, Jeremias, Rafael e Antônio. O time do craque não é um time bobo, não. Sabem jogar bola, eles sabem jogar bola e não é à toa que está invicto em seus domínios. E outra, não tem um homem específico, a estrela do time, porém, tem a coletividade que faz com que o craque jogue esse futebol competitivo e que ainda não perdeu para Goiás, não perdeu para o Atlético, né, que são as duas camisas mais fortes que jogam
futebol mais qualificado. Então, eu vejo que está tudo dentro da normalidade, exatamente por isso. Um time muito bem treinado, viu, Cássio? O time trouxe bastante dificuldades aí para o time alviverde, né? Agora vamos tentar entender o Goiás. Para mim, muito confuso, né? O técnico Jair Ventura ele trouxe um jogador que a gente pedia muito, mexeu também no esquema tático. O Goiás ali me parece que entrou numa 4-5-1, mas ficou confuso. Às vezes era 4-4-2, às vezes o Wesley Garcia caía ali para a esquerda e formava um 4-3-3, um pouco confuso para mim, mas vamos lá. Entrou com Tadeu, William Lepo na lateral direita, isso foi a novidade, estava machucado o William Lepo, Luiz Felipe, Messias, Lucas Lovati, Gonzalo Freitas, Juninho, Gava, Vitinho e Wesley Garcia no meio. No ataque, só o Barcelona, mas como eu disse, isso aqui é só no papel, na prática mesmo, variou bastante aí dentro de campo o Goiás, Divino. Sim, é isso mesmo, Cássio. Só que com a saída do Barcelona e a entrada do Arthur Caí na segunda etapa, ele qualificou mais o meio-campo, ele qualificou mais o seu ataque, mas chegou por diversas vezes, podia muito bem ter vencido a partida, se caso aproveitasse aquilo que foi criado. A questão do Wesley, eu faço uma ponderação, porque ele estava sofrendo muita falta no meio-campo, sabemos da complexão física dele, que não é das mais avantajadas, ele vai estar sempre perdendo quando ele tiver que dividir com alguém. E é um corpo muito pequeno, é muito pouco peso para que ele seja um jogador de articulação de jogada. Na primeira etapa, o Vitinho ficou prejudicado, porque também ele nem era o atacante de beirada e nem era o meia. Com a entrada do Arthur Caíque, o Goiás ficou mais bem distribuído em campo e por muito, muito pouco o Goiás não marca seu gol. Então, eu vejo que teve uma confusão, sim, mas é a melhor formação, Cássio, que nós estamos assistindo do trabalho do Jair Ventura. Então, eu vejo que precisa conversar mais, o Jair precisa ouvir mais quem está lá de fora. Estou falando ouvir a minha, a você não. Ele tem os companheiros dele na arquibancada, tem gente assistindo pela TV, que esta é a melhor formação que ele tem, só que ele precisa ter mais clareza sobre algumas peças. Eu diria que a do Danilo é a principal. O Danilo não deixa nada a desejar, pelo contrário, ele está infinitamente melhor fisicamente, tecnicamente, do que o Lovati. Né? Então, a gente quer que o Jair arrisque mais e que efetive esse jogador ali na lateral esquerda. O William Lepo joga bem, é um jogador, uma contratação que a gente está aprovando a cada rodada, mas também precisa abrir o olho, porque o garoto Caio está sendo melhor do que ele na marcação. Essas duas laterais, juntamente com o zagueiro, a entrada do Gonzalo Freitas dá uma dinâmica muito forte ali para proteger a área e, consequentemente, o gol do Tadeu, viu, Caio? Tá, eu vou contra você aqui nos jogadores que você destacou aí, tá? Eu vou começar pelo Lucas Lovati aqui, o Wesley, você falou dos dois. Para mim, fizeram ali uma excelente dupla na esquerda, principalmente no segundo tempo, toda a criação de jogadas do Goiás, que foi muito pouco partir do pé desses dois jogadores, inclusive uma finalização do Wesley Garcia, que ele infiltra ali para a ponta esquerda, numa tabela com o Lucas Lovati, para mim, é uma das melhores oportunidades do Goiás. E o Jair erra muito para mim quando ele tira o Wesley Garcia, que piorou o time, que ele já tinha melhorado, né? Então, assim, ele não aguentou muito melhorar o time, que ele tirou o obtuso aí do Barcelona, colocou o Arthur Caio, que melhorou o time. Aí ele vai tirar o melhor jogador, um dos melhores jogadores para mim ali até então, que era o Wesley Garcia, que estava fazendo essa dobra muito interessante aí com o Lucas Lovati, que, para mim, ó, a melhor partida dele com a camiseta do Goiás, um jogador muito técnico, bons dribles, né? Tentou dar
deu uma caneta ali, deu um drible, uma roleta de Marcelo muito bonito ali. Jogador muito técnico, o Lovati, né? Apesar, assim, às vezes falta um pouco de efetividade. Nada contra o Danilo, né? Eu gostei dos jogos dele, mas acho que vai precisar de um tempo aí para ganhar essa posição. E tá certo, para mim, não tem que queimar o jogador. Essa é a minha opinião. O William Lepo, para mim, começou muito bem, 15, 20 minutos voando baixo ali no começo do jogo. Ele foi a válvula de escape do Goiás, muito agudo indo no fundo. Para mim, depois ele sentiu esses jogos que ele ficou fora. Me parece mal preparado fisicamente nesse retorno dele aí. Mas é isso daí, o Divino. Então, para mim, ele melhora o time com a entrada do Arthur Kaique, só que depois ele piora. Ele tirou o Wesley Garcia, pasme-me, para colocar o Zé Hugo. Zé Hugo aqui, ele teve que inventar uma, como que pode dizer, uma desculpa bem esfarrapada aí, né? Entrou o Zé Hugo, depois ele saiu para entrar o Jajá, que a galera estava pedindo também. Errou, o Jair errou nessa aí, não adianta ele querer dialogar a esse respeito e justificar. O Zé Hugo entrou em campo, os 15 minutos que ele ficou na partida, ele não fez nada, absolutamente nada. E aí você é muito feliz, Cássio, quando você traz essa questão do Wesley. A gente sabe que o Wesley, a partir dos 30 minutos finais, a parte física dele cai muito. Hoje ainda não havia demonstrado esse cansaço. Ele estava inteiro. Eu concordo plenamente com você. A partir da saída dele, o Goiás morreu a questão ofensiva do Goiás. Aquela bola milimétrica, ninguém tem, é ele que tem. Ele que acha os caras melhores condições para finalizar. Agora, eu discordo também de você quando você fala do Lovati. É muito pouco um jogador profissional de alto nível viver de um lance esporádico ou outro, uma jogada de efeito. Ele precisa marcar melhor. O lateral, ele tem que marcar melhor. E ele não deu conta de marcar. Em 2 vezes ele enrolou com a bola, perdeu para o atacante. Bolas fáceis, bolas que era dele. Né? Então, agora a questão do Wesley, eu acho sim, a gente tem que bater nessa tecla. O Jair precisa rever alguns conceitos para ele utilizar esse jogador o mais tempo possível dentro de uma partida. Isso aí eu senti do treinador do craque ali, ele vendo essa fragilidade defensiva do Goiás pelo lado do Lovati, do Wesley Garcia. O Wesley Garcia também não marca bem. Ele infiltrou o jogador do craque ali, o lateral do craque, entre os dois jogadores ali, às vezes fazendo uma dobra, levando até uma vantagem numérica em cima do Lovati, né? Teve uma parte que ele tentou sair jogando ali, perdeu a bola, tomou o cartão amarelo, motivo que alega aí a substituição dele também, o Jair Ventura. Então, o Goiás não jogou contra ninguém, não, tá? Apesar assim, da camisa bem mais pesada, o Goiás com sérios problemas. Só para a gente falar aqui dos outros jogadores que entraram, eu falei que ó, o William Matheus também entrou no jogo, no lugar do Vitinho. Vitinho mal apagado hoje, né? Meio deslocado em campo, né? Parece que não encontrou a posição dele, Divino. O Vitinho foi prejudicado porque o Jair passou uma ordem para que ele fizesse uma hora a função de atacante beirada, outra hora meio, e revezar ele com o Wesley. Tanto que o Wesley, no primeiro tempo, não foi tão efetivo. Fez alguma graça. Para mim, foi o melhor do primeiro tempo no sentido ofensivo. Porém, no segundo tempo, ele viveu os melhores momentos com a equipe e foi sacado. Né? Então, o Lovati poderia ser beneficiado com a manutenção do Wesley, que ele, no mínimo, estava segurando 2 ali. Era um colado a ele e o outro na sobra. E sabemos da habilidade que ele tem, e hoje ficou muito bem provado. Se tínhamos alguma dúvida a esse respeito, para mim eu não tenho mais. A formação titular tem que trazer o Wesley. E digo mais, se temos espaço para crescer, é exatamente nas 2 laterais, com as inserção dos garotos da casa. Talvez um, pelo menos, que é o Danilo. O Jair vai ter um time mais consistente para marcar e quanto para atacar o adversário, viu, Cássio?
Como eu disse, eu não acredito que ele vai tomar a posição do Lovati, mas eu respeito a sua opinião. O Pedrinho sentiu antes do jogo, o Divini, na teoria, para mim, parecia que o Goiás ia ficar bem leve. Vitinho, Wesley Garcia, o próprio Lovati, o Pedrinho, acabou que o Pedrinho não entrou, não teve condições de jogo e jogou o Barceló, e esse ataque do Goiás parece que não tem solução. Mas falar do ataque aqui tá batido já. Vamos falar do meio-campo aqui, ó. Juninho, Rafael Gava, quando é que eles vão estrear aí pelo Goiás, Divino? Você sabe? Você não gostou do Juninho hoje? Não, Juninho e Rafael Gava, não. Eu gostei, eu vi um Juninho correndo muito, dando cobertura para as laterais, auxiliando muito bem ali o Gonzalo Freitas, né? Eu gostei. O Gava, eu acho que ficou devendo muito, até, inclusive, lembrei de você sempre alerta sobre o futebol do Gava. O Gava hoje estava meio que displicente, meio distante da partida, né? E o Jair preservou ele até no final. Um jogador que entrou também, que merece uma ressalva positiva, Cássio, foi o Wellington Matheus. Ele criou várias oportunidades ali que poderia ter dado samba. No meio da semana eu vi jogando contra a União de Rondonópolis, muito abaixo daquilo que eu esperava. Já no jogo de hoje, eu gostei da atuação dele. Né? Então, se você tira o Vitinho, se você tira o Esli e coloca dois atacantes, quem ia fazer essa bola chegar neles? E com qualidade também. Os dois homens que faz essa bola chegar e que dá qualidade, chama-se Vitinho e Esli Garcia. Ok. Então, o Jair ele tem que ser muito questionado aí, até no jogo de quarta-feira, para a gente poder formatar essa equipe, viu, Cássio? Do jeito que está, ele está trocando muito 6 por meia dúzia, fazendo o mesmo do mesmo, e não está tendo coragem de sacar algumas peças que, ao meu ver, precisa dar espaço aí para os garotos, achar um homem de área melhor do que o Barceló. Agora o menino já machucou novamente, né, o Herculano, né? Então, o Goiás precisa muito de rever alguns conceitos aí, ou fazer uma formatação sem atacante de área. O Arthur Carrico hoje mostrou muito bem que sabe jogar ali naquele espaço do campo e deu uma outra mobilidade para a equipe considerada titular. Eu vi dessa forma, cara. Ele jogou melhor, mais enfiado ali na frente, né? Mas, assim, para mim é muito complicado esse time do Goiás da Liga quando você tem jogadores muito abaixo e são bastante. Então, eu citei para mim, né? Essa é a minha opinião. Eu citei aqui o Juninho, o Rafael Gava, o Barceló. Pelo menos esses três aqui, para mim, foi uma figura a menos cada um deles. Para mim, não entraram em campo, se não estivesse jogando, talvez não fizesse diferença, a não ser a diferença numérica. Eu vou falar do Gava, porque o Gava é o que teve mais oportunidade, que mais vem jogando, que eu mais bati nele aqui. Ele é intocável, Divino. Assim, a Luísa entrou aí no primeiro tempo de um jogo, não lembro mais qual, jogou muito bem. Rodrigo Andrade, sempre que entra, entra bem, exceto teve um jogo que ele entrou e acabou sendo expulso, mas sempre que entra, entra bem. O jogador que tem habilidade, fez uma excelente Série B pelo Mirassol. Rafael Gava parece intocável no time do Jair Ventura. Acredito que intocável não, mas ele tem uma tolerância maior com ele do que com os demais. Eu vejo que, quando você fala no Aloysio, também é um jogador importante, gosto dele, gosto do menino que veio do Mirassol, que você acabou de falar o nome aí, é um jogador interessante. Porém, a função de primeiro volante, ela está em boas mãos. O Gonzalo Freitas hoje fez um outro grande jogo. Vejo que ele ainda precisa de um aprimoramento físico. Não sei até quando que ele vai precisar para poder chegar ao 100% que ele possa dar para o Goiás dentro de campo. Mas a função do primeiro volante ela tá resolvida.
Agora, o Gava precisa ter atuações melhores, porque sabemos que ele tem mais bola do que só aquilo que ele apresentou na tarde de hoje, viu, Cássio? Beleza, vamos aqui analisar o Jair Ventura. Você consegue explicar para a gente o que foi que ele tentou fazer ali com as alterações? Porque eu não consigo explicar, para muito confuso. Olha, é difícil, né, Cássio? É difícil a gente fazer esse questionamento distante do Jair, né? Talvez amanhã ou depois ele vai aparecer aí com algumas notícias, com algum repertório, justificando o que ele queria. Porque, na verdade, o time do Goiás vivia o melhor momento na partida quando ele começou a sacar. Primeiro o Wesley, juntamente com o Lovati, e depois as saídas do Vitinho, né? Essas são perguntas que a gente precisa fazer, a menos que esses jogadores pediram para o Jair para estava com algum desconforto e pediram para sair. Mas, no mais, são questionamentos que a gente tem que fazer mesmo. Beleza. Divino, quer ressaltar alguma coisa aí da defesa? Algum ponto positivo ou negativo que você quer ressaltar? Eu quero ressaltar o seguinte, Cássio. O Jair precisa efetivar o Danilo ali na esquerda. Está na hora. Não vai queimar o garoto. O garoto tem personalidade, tem futebol, que é o mais importante, né? Então, essas duas coisas aliadas vai trazer uma substância muito mais de qualidade para a zaga. Ele não tropeça na bola, ele não tem problema em dominar essa bola. Passa do meio de campo, ele vai para cima mesmo, um jogador de personalidade que não tem medo do adversário, ganha todas as divididas, né? Então, minha ressalva é ali, exatamente ali, onde a gente pode crescer com o futebol dele. Entendi. O Tadeu também evitou que a gente saísse com a derrota, né? Boa partida aí do Tadeu. Ótima partida, fez duas grandes defesas, mais uma terceira lá com um grau de dificuldade também. Então, o Tadeu está sendo muito importante nesse crescimento do Goiás, principalmente pelo fato dele não querer mais ser goleiro e zagueiro ao mesmo tempo. Então, o sistema defensivo do Goiás deu essa estabilidade para o Tadeu. E quando ele está debaixo dos três pau, ali a gente sabe que ele é bom, que ele conhece tudo ali, o Cássio. Meio campo, alguma nota aí? O meu campo, eu vejo da seguinte forma: é as melhores opções que temos, é o melhor futebol que já jogou, foi exatamente com esse meio campo. Agora, tem que ter cuidado para quando for fazer as mudanças, não mexer muito nesse meio campo. Até que me prove o contrário, que alguém vai chegar e vai impor um futebol para substituir alguém ali no meio de campo. O meio de campo está muito bem postado e eu começo a ficar animado que nós temos time para chegar na semifinal e até mesmo na final do Goianão, viu, Cássio? Minha nota para o meio campo, só gostei do Gonzalo. O Gonzalo Félix para mim fez uma partida excelente, como todas que fez pelo Goiás. Jogador muito firme. O Gava, o que aconteceu com esse rapaz, hein? É Outra uma pergunta. partida estimável dele. Rodrigo Andrade, para mim, tem que ganhar essa posição aí. Juninho não estreou com a camiseta do Goiás ainda, fez só aquele gol contra o Atlético e nada mais para mim. Vitinho é um jogador não jogou bem, mas para mim ele tem potencial, uma boa aquisição aí do Goiás, vai ajudar muito. E acho que a minha nota para o meio campo é essa mesmo. O Wesley Garcia, se a gente colocar que ele jogou no meio, confuso, avaliar meio ataque, né? Mas assim, boa partida dele, tá? O Boa. ataque, viu? O ataque fica devendo, eu sinceramente, entre o Barcelona e o Herculano agora está machucado, e o Edu, eu prefiro a formação com Arthur Caíque. Aquele mesmo meio de campo, com a presença do Arthur Caíque, fazendo ali o pivô, ali,
aquele cara que vai pegar os rebotes da zaga e ajeitando para os homens que vêm de trás. E ele mostrou personalidade, tanto que fez um gol anulado, cara, que a arbitragem não confirmou. Ele tem habilidade para jogar ali naquele setor de campo. Então, o ataque deixa muito a desejar ainda, precisamos muito, muita qualidade aí, para a gente, pelo menos, ser melhorzinho, viu, Cássio? Ok. Ô, Divino, para a gente finalizar aqui, vamos lá. Melhor jogador do Goiás? Melhor hoje em campo, para mim, foi o Gonzalo Freitas. Para mim, o Tadeu. E para você, o pior? Para mim, o pior vai ficar para o Zé Hugo, que ele teve mais de 10 minutos dentro de campo e não conseguiu fazer uma jogada. E eu divido a culpa dele ter entrado e não ter apresentado nada com o Jair. Né? Para mim, foi ele e o Jair os piores homens do jogo de hoje. Para mim, isso aí é difícil. Eu fiquei entre Rafael Gava, o Barceló e o Zé Hugo. Horríveis, né? Mas pelo tempo aí, pela minutagem, vai lá, Rafael Gava, porque o Zé Hugo teve menos tempo para jogar, né? Então, sendo mais justo. E tá ameaçada a classificação do Goiás? Tá ameaçada, severamente ameaçada. O craque não é bobo, vai vir aqui para a Serrinha, vai montar um esquema ali de atrair o Goiás. E eu tenho muito medo e preocupação de que o Jair vai estumar esse time para cima e estumar esse time para cima do craque. Mesmo se tratando do jogo na Serrinha, você vai abrir e vai deixar muitos espaços. Acho que o Goiás tem que jogar com inteligência, não querer construir o placar a torta e a direita, tem que ser com consciência de jogo, porque senão a gente pode, mais uma vez, sair da Serrinha desclassificado. Fiquei muito preocupado quando trilhou o fim do jogo. Eu recordei temporada passada, você recorda? Empatamos com Goiânia e fomos desclassificados dentro da Serrinha através de pênalti. Pois é isso aí, torcedor. É lamentável que a gente venha aqui trazer um pós-jogo com empate, com sabor de derrota, né? Eu noto que algum tempo atrás o Goiás tinha dificuldade contra os gigantes da Série A, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Houve um tempo que o Goiás tinha dificuldade aí na Série B contra times contra Curitiba, Avaí, América Mineiro, Atlético, times do porte dele. Hoje a gente tem dificuldades aí contra o craque de Catalão, contra o Goiânia. É muito triste a situação para o Goiás, né? A gente não queria trazer um vídeo assim com esse baixo astral para vocês, mas é isso. Obrigado por você que ficou até aqui. Não deixa de dar o like aí no vídeo. Um abraço aí, Divino, até o jogo da volta. Até, Cássio.